Amém. Bom, vamos lá, o perdão. Vamos entender um pouquinho mais sobre a construção do perdão, né? Da onde que nasceu, da onde que surgiu, porque é, para os anjos, não foi uma palavra do início da criação. Foi apresentado, né, o perdão depois da criação do homem, né? Nós entendemos em Gênesis 1 que no princípio Deus criou os céus e criou a terra. E nesses pequenos versos existe uma infinidade de tempo, né? Porque primeiro foi criado o céu, tudo que o Senhor trouxe à existência, houve a queda e o Senhor criou a terra, né? E os 7 dias da criação, onde nós é, fomos apresentados ali em Gênesis, né? Então, inicialmente, quando Deus criou o céu, não existia essa palavra perdão, a não ser para Deus, a não ser Pai, Filho e Espírito Santo, que já conheciam, já entendiam e haviam elaborado um plano de redenção, que é através do perdão, através da reconciliação conquistada através de Jesus, né? Então, os anjos, eles não conheciam o perdão, eles não conheciam essa palavra, nem essa ação, né, mediante ao arrependimento. Então, quando aconteceu o pecado, surgiu ali em meio aos filhos, né, a criação que foi feita à imagem e semelhança, né, quando o homem pecou, quando existiu a queda do homem, aí sim foi apresentado, né, no céu e também na terra a palavra perdão. Até então, como eu disse, Pai, Filho, Espírito Santo conheciam, já haviam gerado, né, mas não haviam apresentado à criação o que era de fato o perdão que se fez necessário para o homem, porque os anjos caíram, né? Lúcifer e seus anjos rebeldes pecaram, mas não foi disponibilizado o perdão para essa criação. Foi somente para os homens, né? Somente para nós, que fomos criados à imagem e semelhança. E como eu disse domingo, não que a gente tenha algo de tão especial assim, né? Porque nós fomos criados um pouco menores do que os anjos. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Nós que fomos feitos à imagem e semelhança, chamados para sermos filhos, mediante ao reconhecimento de Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi disponibilizado o perdão. E a obra da cruz, ela tem ali início, né, para a criação. Nós vamos ver que o plano de redenção, a obra da cruz, a obra de Jesus, a obra do Cordeiro de Deus, ela teve início antes da fundação do mundo, né? Jesus já havia decidido morrer por nós e nos aceitar de volta, mesmo antes da fundação do mundo, antes dos céus e da terra, né? Jesus já tinha tomado essa decisão e nós vamos ver biblicamente essa construção do perdão, essa história de amor que é a redenção através de Jesus, que nós temos mediante o arrependimento e a disponibilidade do perdão encontrado em Jesus. Amém? Jesus, ele diz sim ao chamado, né? Então, a gente olha ali uma dimensão profética, a gente entende que Isaías é o profeta messiânico, né? Foi o profeta que mais teve revelação, acesso, né? E escreveu sobre Cristo. Profeta que viveu ali pelo menos 750 anos antes de Jesus e teve muita revelação a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Então ele acessa ali uma dimensão aonde depois do pecado teve a necessidade de que alguém incorruptível dissesse sim ao chamado de Deus. Quem há de ir por nós? Não é? Não existia ninguém no céu e ninguém na terra capaz de se entregar que fosse limpo de pecados, que fosse puro, imaculado, sem defeitos. E somente em Jesus é encontrado essa pureza. E sim, ele responde a esse chamado do Pai.
porque o Pai, ele precisava de alguém que fosse enviado com pureza, com santidade, para que a humanidade pudesse ser resgatada. E Jesus, ele diz sim a esse chamado, e ele se entrega voluntariamente. Nós lemos lá em João 10:18 o seguinte: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, voluntariamente, espontaneamente, Jesus, ele diz sim a esse chamado, ao chamado de redenção, pois não havia sido encontrado ninguém puro o suficiente para trazer redenção para a humanidade que havia pecado. A criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus, né, o homem, pecou, foi desconstituído da glória de Deus, foi separado da glória de Deus, porque o Senhor não habita no pecado, teve que ser retirado do jardim do Éden, mas existia um plano de redenção para que a humanidade pudesse se reconectar novamente ao Pai, ao Criador. E esse plano de redenção, ele é apresentado à criação através de Cristo. Primeiro, o Pai busca quem poderia ir por ele. E Cristo, voluntariamente e espontaneamente, se disponibiliza e é enviado para resgatar a humanidade. É colocado, então, em prática um plano que já havia sido traçado desde antes da fundação do mundo. A gente vê aqui no próximo slide, lá em Apocalipse 18, perdão, 13:8 e 1 Pedro 1:20, diz que o Cordeiro de Deus foi imolado ou foi entregue mesmo antes da fundação do mundo, tá? Então nós temos aqui o chamado de Jesus, a qual ele diz sim, ele responde para o Pai que irá, e é apresentado à criação, né, esse plano que já havia sido traçado, estabelecido, e Jesus já havia aceito, porque ele foi imolado desde antes da fundação do mundo. Então, antes da queda dos anjos, antes da queda do homem, antes de existir o pecado, Jesus já havia escolhido se entregar. Jesus já havia escolhido ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós vemos lá na antiga aliança, algo que era uma prática estabelecida por Deus para que o sacerdote derramasse o sangue de um cordeiro inocente, o primogênito, né, as primícias, o cordeiro de 1 ano, o cordeiro que fosse jovem e imaculado, isso já apontava para Cristo. Ou seja, Jesus, o Cordeiro de Deus, já havia escolhido se entregar antes que o mundo existisse. É colocado uma forma ritualística para que os homens na antiga aliança pudessem apontar para Jesus. Então, era um ato simbólico e profético que eles ainda não entendiam, porque Jesus não havia sido revelado como o Filho de Deus. Mas a prática deles, o ritual que Deus ensinou e estabeleceu para a remissão de pecados, já apontava para Cristo. Então, profeticamente, eles acessavam para a remissão de pecado o sacrifício do Cordeiro. Então, eles entregavam o Cordeiro porque o Cordeiro de Deus já havia sido entregue mesmo antes da fundação do mundo, né? A palavra perdão, como nós dissemos no início, ela não existia até que o homem pecou. E foi-se necessário ser colocado em prática o plano que já havia sido estabelecido, o plano de redenção. Então, Jesus, a gente consegue entender um pouco mais, né, da profundidade do amor de Jesus, do sacrifício de Jesus, do plano de redenção do Pai, a qual Jesus se submete e espontaneamente, como vimos em João, ele entrega a sua vida, né? Ninguém a tirou dele. Ele espontaneamente entregou, por quê? Por amor.
como já havia determinado mesmo antes da fundação do mundo, que iria se entregar pela humanidade por amor, para que pudesse existir novamente um relacionamento com Deus e a humanidade. Então, queridos, Jesus, a palavra fala em João 10 que Jesus, ele é a porta, não é verdade? Então, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é essa porta aberta de conexão através do perdão, através do acesso que ele criou, que ele abriu, o véu que ele rasgou, nós podemos novamente ter relacionamento com o Pai. Nós podemos nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados e pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que foi entregue mesmo antes da fundação do mundo. Nós temos reconciliação com o Senhor, temos remissão dos nossos pecados e podemos novamente ter relacionamento. Isso é tremendo e é muito profundo. Na verdade, a palavra religião, ela vem do latim e significa religare, porque é a tentativa, através de rituais e da religião, do homem se religar e se reconectar de volta a Deus. Mas nós entendemos e cremos e nos movemos por isso, de que ninguém vai ao Pai, senão por Cristo. Porque ele é o Cordeiro de Deus que foi entregue. E o sacrifício de Jesus, ele é único, suficiente e eterno. O sangue de Jesus derramado na cruz, ele fala por toda a eternidade. E através desse sangue derramado, nós temos remissão dos nossos pecados e podemos nos achegar novamente ao Senhor. Amém? Como diz aqui no slide, né? E mesmo assim, o mistério oculto em Jesus já havia sido completamente finalizado. A obra do perdão através de Jesus estava consumada, antes do perdão ser necessário para a humanidade. Olha só como é magnífico a soberania de Deus. Eu costumo dizer que profeticamente, né, o Senhor ele vive fora da nossa realidade de tempo. Nós somos limitados e temos limitações de tempo, mas o Senhor vive em uma outra dimensão. A gente costuma colocar o título do tempo Kairos, né, de Deus, e o tempo Cronos do homem. E Deus, a gente entende que vive fora dessa realidade de passado, presente e futuro. Que para Deus tudo já aconteceu e tudo vai acontecer. E a nossa limitação não consegue compreender direito essa unidade de medida do tempo de Deus, não é verdade? Mas nós conseguimos vislumbrar um pouco dessa ideia quando, mesmo antes de Jesus vir e ser apresentado para a humanidade, saindo do ventre de Maria, a palavra nos dá esse vislumbre de que mesmo antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia se entregado por nós. Amém? A gente consegue entender aqui na etimologia o que é o estudo da raiz dessa palavra, né? Nós temos algumas línguas que são importantes nós observarmos o seu significado. A raiz dessa palavra, o perdão, em alguns idiomas. O primeiro deles, que era bastante presente ali na realidade dos discípulos, e também toda a construção da igreja com o latim, né, que era a língua ali dos romanos. E traz um entendimento bastante profundo com a tradução da palavra do latim perdão, que é o perdonare, né? Ele traz ali uma conotação de entregar, dar, doar, absolver, esquecer, remissão de pena. A tradução ao pé da letra é para dar, né? Assim como no inglês, né, o forgive, né? O latim traz essa conotação, apontando diretamente para o sacrifício de Jesus, aquele que é capaz de absolver a gente das nossas culpas, dos nossos pecados, é aquele que se esquece dos nossos pecados. Os céus já não se lembram quando nós nos arrependemos, levantamos a mão, nos colocamos diante do Senhor com humildade, nos humilhamos, reconhecemos as nossas falhas e pedimos perdão.
É Jesus quem tem a autoridade e o poder, através do seu sangue, através do seu sacrifício, de nos trazer remissão dos nossos pecados, remissão de uma pena a qual nós não conseguiríamos ter nos livrado, se não fosse o sacrifício do Cordeiro de Deus. Amém? É quem nos absolve, é quem nos doou a si próprio para que pudéssemos ser salvos. No hebraico traz uma conotação, na palavra kafar, ela traz uma conotação de cobrir ou de anular. Ela tem a raiz na sua etimologia, né, da palavra kaf, da letra kaf, né? Então essa palavra kafar, ela aponta para a mão, né? Mão do Eterno, kaf significa mão, e a gente tem um entendimento, né, de que é a mão do Senhor, já que Jesus, ele é o Pai da eternidade, não é verdade? É a mão de Jesus, onde tem as marcas do amor, que cobre os nossos pecados, que anula. A palavra fala, né, Pedro nos ensina na palavra que o amor, ele cobre multidões de pecados. Então, o amor de Jesus na cruz, o sangue de Jesus na cruz, a demonstração pública de afeto, a qual foi o sacrifício de Jesus, ele nos cobre de todo o pecado que cometemos, de todo o pecado que carregamos, que nascemos já, toda a carga genética de pecado, de queda que nós herdamos dos nossos antepassados, é o sacrifício de Jesus, é a mão de Jesus que carrega as marcas do amor, que nos cobre de todo o pecado, que anula essa sentença, essa escrita de dívida. Amém? No grego, a palavra afemi tem a conotação de deixar ir, de esquecer. É uma palavra que aparece pela primeira vez lá na oração do Pai Nosso, né? Aparece também em outras oportunidades, mas traz ali uma conotação que é exatamente aquilo que Jesus fez por nós. Se esqueceu dos nossos pecados quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, né, fomos liberados da nossa culpa. Ele deixou ir os nossos pecados, deixou ir as nossas culpas, né? Em outra oportunidade nas Escrituras, onde aparece essa palavra, é quando Jesus ensina lá em Mateus 18, 21, seus discípulos, a respeito do perdão, a respeito de quantas vezes deveríamos perdoar. Pedro questiona Jesus, e ele fala quantas vezes deveríamos perdoar os nossos irmãos. E a gente entende ali pela tradição que Pedro já estava tentando ser bastante generoso. Por quê? Naquela época, os rabinos ensinavam que se você era conforme o entendimento lá de Amós 1:13, se eu não me engano, eles tinham um entendimento de que se você perdoasse 3 vezes o seu irmão, você já estava liberado para não, digamos assim, para não perdoar novamente lá pela quarta vez, que 3 vezes já era suficiente. Então, quando Pedro diz 7 vezes, ele já acreditava já estar sendo generoso, né, ali para com os seus irmãos, aos olhos de Jesus. Só que Jesus, ele traz algo ali com relação aos 70 vezes 7, né? Ele multiplica ali 70 vezes essa unidade de medida ali, essa quantia a qual Pedro se refere. Mas Jesus faz algo ainda mais profundo do que somente multiplicar esses números, né? A gente tem ali um entendimento também de que Jesus estava multiplicando por 70 vezes o número da perfeição, na verdade. Mas ele traz ali uma anulação de uma sentença de vingança. Por quê? Quando a gente estuda as Escrituras, essa não foi a primeira vez que aparece o 70 vezes 7 nas Escrituras. Lá em Gênesis 4:18, se eu não me engano, 4:18, esse número já aparece outra vez. Sai da boca de Lameque essa sentença. E ele fala que se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque seria vingado 70 vezes 7. Então, a primeira vez que esse numeral aparece nas Escrituras foi para uma sentença de vingança, de alguém que não era capaz de perdoar o seu irmão, e muito pelo contrário, iria se vingar por 70 vezes 7, caso algum mal fosse feito para si. Então Jesus, ele faz algo bastante profundo ao anular essa prática
essa sentença que foi liberada de vingança pela humanidade. Então ele fala que ao invés de você se vingar por 70 vezes 7, quando uma ofensa for feita a você, você então deverá perdoar por 70 vezes 7 o seu irmão a cada vez que te ofender. Então, Jesus traz uma profundidade, uma excelência com relação ao perdão, ao arrependimento, ao anular, ao cobrir, ao deixar ir, ao esquecer, à remissão de pena, ao entregar, ao liberar o seu direito de resposta. Porque por muitas vezes nós temos a dificuldade de liberar perdão porque nos achamos no direito de sentir raiva, de sentir dor, de reter o perdão para as pessoas, porque por muitas vezes fomos injustiçados. E a palavra nos ensina que, queridos, isso é justiça própria. E a nossa justiça própria, a palavra nos fala que é como trapos de imundícia, porque não vale de nada, porque é descarte, porque é algo para ser jogado no lixo. A nossa justiça própria não, a justiça própria em nós não deve existir. Nós devemos liberar o espaço dos 70 vezes 7, para liberar perdão para aqueles que nos ofendem. É assim que Jesus ensina. É a mesma palavra utilizada no 70 vezes 7, é utilizada na oração do Pai Nosso. E todos nós sabemos que a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma repetição ou uma reza. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. É um estilo de vida a ser seguido, a ser orado para que possamos viver esse estilo de vida, de liberar perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Amém? O perdão, ele revela misericórdia. Lá em Lucas 7,47, nós entendemos que quem muito é perdoado, muito ama, não é verdade? Por quê? Quem escreveu isso foi João, na verdade, e ele se auto-intitula como o discípulo do amor. Pode parecer até um pouco pretensioso, na verdade, você se auto-intitular, porque não foi um título entregue por Jesus ou por alguma outra pessoa. Foi ele mesmo que falou que ele era o discípulo amado. Ele que fala que ele era o discípulo do amor. Mas a gente consegue entender nas suas escrituras que ele foi muito transformado. Ele entendeu que muito amor foi investido sobre ele, para que ele pudesse ser perdoado dos seus pecados. E quem é muito perdoado, muito ama por conta disso. Por quê? Para você, quanto mais pecados a gente teve, quanto mais pecado você teve, obviamente que mais amor teve que ser investido para esses pecados serem limpos, não é verdade? Quanto mais alguém faz um mal para nós, mais perdão nós temos que disponibilizar para essa pessoa. Ou seja, mais amor nós temos que liberar para essa vida que nos fez tanto mal. Então, João, ele chega a essa consciência de que ele era amado, porque muito foi perdoado. Então ele consegue entender e ser satisfeito nisso, de que apesar das suas características, a gente consegue ver algo bem legal ali no The Chosen, como eles eram egoístas, como eram brigãos, né? Como eles se desentendiam, eram egoístas ali com relação a uns aos outros. E para que isso fosse transformado, o perdão teve que entrar. Eles tiveram que ser modificados pelo perdão. E quando nós somos modificados pelo perdão, nós entendemos que foi investido amor para conosco. E aí nós entendemos que somos amados. E aí nós passamos a acessar a misericórdia que o perdão disponibiliza. Porque nós só conseguimos, queridos, liberar perdão para os que nos machucam quando nós entendemos que também fomos perdoados. Quando nós entendemos que toda a nossa dívida foi paga, que nós fomos perdoados, nós conseguimos acessar essa misericórdia, porque foi investido misericórdia em nós. E da mesma forma, nós correspondemos a essa misericórdia, a esse amor, a esse perdão disponibilizado, quando da mesma forma também disponibilizamos esse amor sobre o nosso próximo e sobre quem nos machuca. João significa Deus perdoa, ou misericordioso, né? Então, existia ali um código ali, tanto em João, o discípulo do amor, que entendeu sobre o perdão,
que entendeu sobre a misericórdia, né? João, no hebraico, é Yohanan, né? Então, tanto João o Batista quanto João, o discípulo do amor, a gente consegue discernir ali nas escrituras que João, o discípulo do amor, que, como dissemos, se auto-intitula dessa forma, ele consegue acessar ali as dimensões do perdão e entender que por isso ele é tão amado, porque foi perdoado. E a mensagem de João Batista era uma mensagem que trazia, que chamava o povo ao arrependimento, né? Era o chamado dele trazer o povo ao arrependimento, ensinar ao povo sobre esse perdão. Era o código que ele carregava com o seu nome, né? Vocês lembram que nós já dissemos em outras aulas que na tradição hebraica, o nome, ele fala de destino, ele fala de destino profético que aquela criança, que aquela pessoa terá. Então, o nome de João foi escolhido por Deus, porque Zacarias estava mudo, né? Tentaram calar Isabel, falando que ninguém na família deles se chamava João, que deveria ser Zacarias ou algum outro nome de algum familiar. E aí o Zacarias escreve numa plaquinha que o nome do menino deveria ser João, porque era a mensagem que ele carregava, que Deus perdoa. Ele chamava o povo ao arrependimento, porque ele estava anunciando algo, de que Deus perdoa, de que Deus é misericordioso. Quando nós nos voltamos aos olhos do Senhor, quando reconhecemos as nossas misérias, a misericórdia do Senhor nos alcança. Quando nós mudamos a rota, a direção dos nossos passos, entendemos sobre o erro que estamos cometendo, confessamos diante do Senhor, pedimos, entramos em um lugar de arrependimento, nós entendemos que existe perdão e remissão desses pecados. Amém? É importante falar a respeito da falta de perdão, na verdade. Existe alguma forma de nós não recebermos perdão, de não sermos perdoados por Deus? É uma fala um tanto quanto forte, porque nós estamos sempre nos lembrando de que, independente do nosso pecado, o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos perdoar, para nos alcançar. Mas a palavra deixa algo bastante enfático nas Escrituras, que nós precisamos nos atentar. Né? Em Mateus 6,14 diz o seguinte: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Se, porém, olha só, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, queridos, prestem muita atenção nesse texto. Se nós não formos capazes de liberarmos perdão sobre as pessoas que nos fazem mal, o perdão para nós fica retido também. Quando não somos capazes de perdoar os nossos irmãos, o nosso próximo, e geralmente quem faz mais mal para nós são as pessoas que estão mais próximas, né? O que mais machuca, o que mais dói são aquelas pessoas que nós abrimos espaço na nossa vida, né? Para se achegarem. Então, quando nós, por mais que possamos estar machucados, né? E também no nosso direito, né, como falamos anteriormente, de resposta e de nos sentirmos ofendidos, se a gente não conseguir liberar a vida dessas pessoas, nós também não conseguimos alcançar e acessar perdão diante do Senhor. E Jesus, o Mestre, nos ensina, ele que falou isso, e ele traz uma parábola muito importante e interessante como reflexão para entendermos esse princípio. Está lá em Mateus 18:23, que é a parábola do servo mau. Vocês lembram que existia um servo a qual ele devia um valor exorbitante para o seu senhor,
Vamos usar aqui um exemplo de 10 milhões. Era um valor que ele nunca conseguiria pagar em toda a sua vida. Ele seria preso, sua família também, para que ele pudesse arcar com essa dívida. Ele implora para o seu senhor para que fosse perdoado. E o seu senhor, ele perdoa essa dívida. Ele é liberado, vai embora, e aí vem então um conservo dele, que lhe devia muito menos do que aquilo. Lhe devia, por exemplo, R$ 100. E ele não foi capaz de liberar, perdão, a dívida desse conservo. Ele foi bastante mesquinho com esse servo, não foi capaz de liberar perdão. Então, o rei, né, o senhor daquele primeiro servo, manda prendê-lo e o corrige, dizendo que ele era um mau servo, de que foi perdoado uma dívida estrondosa, uma dívida milionária para ele, e ele não foi capaz de liberar perdão por uma dívida muito menor do seu conservo. A palavra fala que ele foi lançado na prisão e entregue aos verdugos, ou né, aos atormentadores. E isso fala, queridos, quando nós não conseguimos liberar perdão, nós somos encarcerados, ficamos retidos, ficamos presos em lugares de tormentas, somos atormentados por essas situações. Porque quando nós não conseguimos liberar perdão para as pessoas que nos fazem mal, nós ficamos sempre revivendo aquela situação. Ficamos revendo novamente, revendo e revendo aquela situação, nos remoendo por dentro, e aquilo passa a envenenar os nossos ossos, passa a nos consumir de dentro para fora. E então nós estamos, obviamente, em lugares de tormenta, né? Somos atormentados por aquela situação quando não conseguimos liberar perdão. Outro ponto que essa parábola traz, e é muito importante entendermos, é que o, o rei, a qual perdoou a dívida do primeiro servo, ele representa o pai, né? Que nos perdoa de uma dívida a qual não poderíamos ter pago. A gente não conseguiria, queridos, arcar com essa dívida. Nós não teríamos como pagar o preço de sangue a que foi pago por Jesus. Lembra lá do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O seu sacrifício eterno e suficiente de remissão de pecados, aquele que não tinha pecado, né? Aquele que era puro, somente ele poderia pagar esse preço, e esse preço foi pago. E por muitas vezes, queridos, nós somos como esse servo mau, que nós fomos perdoados de uma dívida exorbitante, e aí, na maior cara de pau, na maior cara lavada, a gente não é capaz de liberar perdão por uma dívida assim, comparada à dívida que tínhamos diante de Deus. Nós não somos capazes de liberar perdão para alguém que nos faz uma ofensa, para alguém que até mesmo nos machuca e até mesmo nos causa um trauma. Mesmo assim, por mais que seja dolorosa esse mal que possam ter nos causado, não se compara com a dívida a que nós fomos perdoados diante do Pai. Então, nós nos colocamos num lugar de tormenta quando nós não liberamos perdão. Nós retemos o perdão do Senhor. Nós retemos o acesso ao relacionamento com Deus porque estamos segurando as situações com pessoas que nos causaram mal. Por isso é muito importante, queridos, que tenhamos esse princípio muito bem estabelecido. É um princípio de cura e libertação, para que a gente possa acessar cura, libertação e até mesmo salvação diante de Cristo. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos liberar perdão para os que nos fizeram mal, para que possamos acessar em Jesus uma remissão de pecados, para que possamos ser livres, para que possamos ser curados, para que possamos destravar a nossa vida de lugares de tormentas, de lugares de aprisionamento. Amém? Não se permita ser enganado, tá? Talvez o que eu fiz foi demais, o que eu fiz foi terrível, eu não consigo ver esperança, talvez seja esse pecado que eu cometi, ele é pesado demais para ser perdoado. Não se engane com isso, queridos, a palavra ela é muito clara. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não fala algumas, não fala poucas ou muitas, fala de toda injustiça. Nós somos perdoados pelo Senhor de todos os nossos pecados, de tudo que foi injusto que cometemos, de tudo que é injustiça que nós fizemos, tudo que é pecado, iniquidade, nós temos remissão desses pecados através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos remissão, nós temos perdão quando nós confessamos diante do Senhor. Nós temos liberação da culpa quando nós liberamos perdão para as pessoas e também, queridos, para nós mesmos. Eu costumo dizer que, por muitas vezes, a pessoa que mais nos fez ou faz mal somos nós mesmos. E por vezes acaba sendo difícil liberar perdão para nós. Foi o que aconteceu com Pedro, né? Ele se sentiu culpado e difícil foi retornar para Jesus depois do erro que ele cometeu, porque ele não estava conseguindo se perdoar, mas se arrependeu, diferente de Judas, que sentiu algo, mas não foi arrependimento, e sim remorso. Essa é uma grande diferença, que por muitas vezes precisamos ter o entendimento e o discernimento. Existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Pedro erra, comete o mesmo erro de trair Jesus, só que ele se arrepende. Enquanto que Judas, ele erra e ele tem remorso, né? Levou à morte. Enquanto que o arrependimento nos leva à vida eterna, através do sacrifício de Jesus. Amém? Uma exemplificação que por muitas vezes a gente se sente culpado assim e não consegue entender a dimensão do perdão, a dimensão do que do que foi conquistado na cruz, e a gente por nossa pequenez que temos, né, chegamos a pensar de que nosso pecado não pode ser alcançado por Jesus, nós não podemos receber misericórdia e perdão, mas nós temos que ter uma reflexão muito simples. Para o tamanho da dimensão, da grandiosidade do Senhor, do Eterno. Nós temos que pensar que o Senhor, ele é o Rei do Universo. E nós temos uma existência muito breve nessa terra. E se compararmos o tamanho da grandiosidade, da eternidade que é o Senhor, e nós, aqui, uma poeirinha no meio da galáxia, de uma galáxia, no meio de um planeta, nós não somos nada, nós somos poeira perto da grandiosidade do Eterno. Então, o que nós chegamos a fazer, a realizar de mal, não tem como pensarmos que seria grande demais, na verdade, para que o Eterno, o Rei do Universo, não pudesse nos alcançar, não pudesse remir os nossos pecados. Grande demais foi o sacrifício de Jesus na cruz. Grande, eterno, alto e suficiente foi o que Jesus conquistou na cruz. O que nós fizemos, ele apaga. Dos nossos pecados, já não se lembra mais. Por isso nós temos que olhar para o tamanho que é a eternidade de Jesus, e não para o tamanho do nosso pecado. Porque o tamanho do nosso pecado, comparado ao nosso Deus, não é nada. Por isso nós olhamos para Jesus, nós fitamos os nossos olhos no alvo, que é Cristo, na grandiosidade que existe na remissão de pecados, do sacrifício que Jesus fez. Então, quando nós olhamos para o tamanho comparamos o tamanho do nosso pecado e o tamanho do nosso Deus, é desproporcional a diferença entre eles. Por isso, os nossos pecados, eles são remidos pela grandiosidade do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Jesus Jesus do começo, meio e fim na aula, né? Já estamos findando a nossa aula e nós voltamos aqui para o centro, né? Iniciamos falando dele, mantivemos o papo nele e a gente encerra falando sobre o plano do perdão, que foi estabelecido mesmo antes da fundação do mundo, como dissemos anteriormente. E aí, queridos, a gente vai ver em toda a palavra, nas escrituras, Jesus sendo apontado de alguma forma.
Então, eu gosto muito de dizer que Jesus, ele não foi apresentado, não foi citado, teve início, né, ali em Mateus, apenas com o seu nascimento. Mas toda a palavra, toda a escritura aponta para esse plano de redenção, para esse plano de perdão, o plano de reconciliação que Jesus estabeleceu para a humanidade. A gente lê lá em Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Logo depois de Adão ter pecado, eles se viram nus, né? Foram desconstituídos da glória, perderam ali as roupagens celestiais a quais tinham. E aí a palavra diz que Deus fez roupas de peles. Peles do quê, queridos? De animais. Então, alguém teve que ser morto, né? Algum animal teve que ser morto para que eles fossem é, cobertos. E isso já apontava para o sacrifício de Jesus. O Cordeiro de Deus, que já havia se entregado, Cordeiro de Deus que foi morto para que nós pudéssemos ser vestidos novamente da glória do Senhor, para que pudéssemos novamente ter relacionamento com Deus. O Cordeiro teve que ser morto para que nós pudéssemos receber remissão dos nossos pecados, para que pudéssemos ser vestidos novamente e nos aproximarmos do Senhor. A história de Noé também tem algo que aponta ali para o Cordeiro, né? Porque foi é uma história que aponta para o reinício da humanidade, né? Nós entendemos que toda a humanidade descende de Noé, não é verdade? Que ele sai da arca com sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E que assim que ele sai da arca, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele levanta um altar ao Senhor e faz um sacrifício ali que sobe como incenso agradável diante do Senhor. E ali tem o reinício da humanidade. Abraão também, no ato em que ele leva Isaac até o cume do monte, em obediência ao Senhor, aponta diretamente para o sacrifício. Abraão, o pai da fé, aponta diretamente para o sacrifício que o pai faria por Cristo, ao entregar o seu próprio filho, que nem o seu próprio filho poupou, na verdade. Moisés também, quando sai do Egito, o Senhor estabelece ali algo que é o começo da Páscoa, né, ou da Pêssah, a passagem deles pelo Egito, é estabelecido no primeiro de Nissan, o primeiro dia do ano, que eles deveriam entregar o cordeiro para que houvesse salvação para aquele povo. Porque a morte iria passar, mas aqueles que estavam marcados com o sangue do cordeiro não conheceriam a morte, os seus primogênitos não seriam levados. Então já apontava também diretamente para Cristo. Para quem não sabe, Jesus ele foi sacrificado, ele foi o holocausto do Pai, ele foi morto na cruz, na hora em que os judeus estavam levando os seus cordeiros para o templo, para que eles fossem mortos. Era ali por volta das 3 horas, era o momento, era a hora em que os israelitas, os judeus, eles levavam o cordeiro até o templo para ser sacrificado. E Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado justamente nessa hora, justamente nesse tempo. Esses são só alguns exemplos, né, do que aponta para Jesus nas Escrituras. Mas eu poderia ficar aqui uma noite inteira, ou até mesmo nós termos uma aula, só para falar de tudo que aponta Jesus nas Escrituras. Todos os livros têm Jesus, tá? Se você me desafiar a te mostrar Jesus em todos os livros, nós conseguimos encontrar Jesus sendo tipificado, sendo apontado. Lembra dos hiperlinks que nós vimos na aula da Bíblia, né? Na segunda aula do módulo 1, existe os hiperlinks dos livros do Antigo e do Novo Testamento, e todos eles linkam para Cristo. Todos eles, de alguma forma, existe uma mensagem apontando para a mensagem central da Bíblia, do Evangelho, das Escrituras, que é Cristo. Amém? Os livros, a Torá, os livros históricos, os profetas e, obviamente, todo o Novo Testamento aponta para Jesus. Jesus, ele reconciliou em si.
todas as coisas, e glória a Deus por isso. Em Colossenses 1:20 diz o seguinte: e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Então, tudo, queridos, tudo o que está nos céus, o que está na terra, Jesus reconciliou em si todas as coisas. Através do quê? Do seu sangue vertido na cruz. Através do sacrifício do Cordeiro, que foi entregue mesmo antes da fundação do mundo. Jesus, em 1 João 3,8, diz que Jesus veio destruir as obras do diabo. Através do plano colocado em prática do perdão, ele veio desfazer as obras do diabo. Porque o diabo achou que poderia encarcerar a humanidade para sempre, mas o Senhor tinha um plano de reconciliação, tinha um plano de restituição do relacionamento de Deus com a humanidade. E assim Jesus veio destruir as obras do diabo quando disponibilizou o perdão para a humanidade. Quando, através e mediante ao arrependimento genuíno e sincero, nós encontramos o perdão do Senhor, para que assim possamos, juntamente com Cristo, desfazer as obras do diabo. Jesus, ele abriu o caminho para que confiadamente possamos pedir ajuda, como diz lá em Hebreus 4:15, como está aqui no slide, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém, queridos? O perdão foi o plano de reconciliação que Jesus veio cumprir. Foi o plano estabelecido mesmo antes da fundação do mundo. Foi anunciado em todas as escrituras e apontado de alguma forma para aquele que viria cumprir, viria trazer para si novamente os filhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Pastora, você pode parar, interromper a aula, tá bom? O interfone tocou aqui bem na hora do encerramento. Glória a Deus, irmãos.